Epa, 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 mais uma aula para você. Nós vamos falar aqui das fórmulas de adição e subtração de arcos. Essa já é a terceira aula desse tema aqui. É importante você compreender qual o objetivo da aula. Na aula número 1, eu apresentei essa fórmula bem aqui, a gente fez o exercício. Na número 2, eu fiz a demonstração dessas fórmulas. E hoje nós vamos utilizar, só que são alguns exercícios mais avançados. Eu vou começar por simples aqui para revisar. Seno de 15, cosseno de 75. Então vamos começar? Primeiro, não esqueça, seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Cosseno de A mais B, cosseno A cosseno B, se aqui é mais, aqui é menos. Legal? E aqui, por exemplo, se é mais, se é menos. Cosseno de A mais B, cosseno A cosseno B, menos seno A seno B. Você pode recordar daquele início do poema, de Gonçalves Dias, que você sabe muito bem já. Lembra? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Aqui você tem cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, senta A, senta B. Ou então você pode ser criativo, inventar o seu aí. Legal? Vamos lá? Vamos calcular seno de 15? É importante você recordar que esse exercício tem a ver com essa observação aqui. Tem a ver com a nossa tabela, na verdade. Que na tabela nós temos 30, 45 graus e 60, que são valores que você conhece, seno, cosseno e tangente. E aí você pode observar que 60 mais 45 vai surgir 105, 45 mais 30, 75, 45 menos 30 ou 60 menos 45 vai ser o 15. Legal? Então, esses exercícios é porque tem como consequência a tabela e você já sabe os valores. Vamos lá? Seno de 15. Ah, professor, já sei. 15 é a mesma coisa que 45 menos o 30. Legal. Então, aqui você tem agora seno A, você coloca aí, ó, seno A, cosseno B. Se aqui é menos, no seno será menos. Menos seno de B, seno de 30, vezes quem? O cosseno de 45. Agora você joga os valores. Quanto é seno de 45? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. Menos seno de 30 vale meio e o cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Aqui você pode observar que você vai ter 2 vezes 3, 6, raiz quadrada de 6 dividido por 2 vezes 2, 4. Aqui vai ser raiz quadrada de 2 dividido por 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho o mesmo denominador. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. Dessa maneira, você já obteve aqui o nosso seno de 15. Então, é dessa maneira. Vamos calcular o cosseno de 75? Como é o esquema? Ah, prof, eu já sei. 75 é 45 mais 30. Legal. E aí você coloca aqui cosseno A, cosseno B. Não esqueça, se aqui é mais, então vai ser menos. Menos seno de A vezes quem? O seno de B. Agora você vai substituir os valores. Aqui vai dar raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de 45 vale nada mais, nada menos que raiz quadrada de 2 sobre 2. E seno de 30, você coloca da nossa tabela aí, meio. Aqui vai ficar raiz quadrada de 6, dividido por 2 vezes 2, 4. Aqui, raiz quadrada de 2, também dividido por 4. Como o denominador é o mesmo, você repete o denominador, que é o número 4, e vai subtrair em cima. Raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Uma observação importante que os valores deram iguais, né? Você lembra por quê? Toda vez que a soma
de dois arcos, de dois ângulos aqui, ó, esse carinha mais esse, der resultado 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Legal? Você vai anotar agora que a gente vai para a segunda questão, rapidola. Vamos agora resolver esse caso aqui, ó. Cosseno x igual a 5 dividido por 13, onde x pertence ao nosso quarto quadrante, essa simbologia quer dizer quarto quadrante, 3π sobre 2a 2π, calcule o valor do cosseno de x mais π sobre 4. Essa questão você tem que pensar o seguinte, aqui eu tenho o cosseno de a mais b, cosseno de a mais b, vai aparecer cosseno a, cosseno B, menos seno A, seno B. Poxa, eu vou precisar nessa questão aqui saber quanto é que vale o cosseno de x, já veio no exercício. Mas eu vou precisar do seno de x, que não veio. Então, antes de você começar a utilizar essa fórmula aqui, você tem que calcular o seno de x. Pode sair pela fórmula fundamental, seno a segunda mais cosseno a segunda igual a 1, mas eu tenho uma dica que é rapidola, que seria você fazer assim. Você desenha um triângulo retângulo, vou desenhar bem aqui, ó. Você vai desenhar um triângulo retângulo aqui. Esse triângulo retângulo, ele vai ser essencial para evitar que você utilize as relações, as fórmulas que aparecem dentro da trigonometria. Ali eu vou fazer apenas um teorema de Pitágoras para resolver a questão. Quer ver? Olha só. Bem aqui existe um arco X, um ângulo X. Você coloca aqui. E você recorda que seno, o que é seno? Ah, seno, professor, é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E isso é uma razão, isso é uma divisão. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, olha aí a jogada aí especial. Então, aqui, ó, cateto adjacente pela hipotenusa. Tá faltando esse lado aqui. Aí você vai chamar de y e vai utilizar o teorema de Pitágoras. Vai ficar assim, ó, 13 elevado à segunda. Vai ficar assim, 13 elevado à segunda igual a y à segunda mais 5 elevado à segunda. Então, você vai utilizar aqui o teorema de Pitágoras. E após isso, você vai isolar o y. Você tem y à segunda igual. Me ajuda aqui. 13 à segunda, 169, menos 5 à segunda, 25. Por que menos? Está somando, passa subtraindo. Aqui, essa diferença vai dar 144 e você passa a raiz quadrada. Raiz quadrada de 144. E você obteve o valor do y, que vale 12. Alguém pergunta assim, mas Mura, por que isso aqui me ajuda? Porque, olha só, eu quero descobrir aqui o valor do seno. Aí eu digo assim, ó, mas eu sei o seguinte, eu sei que seno de x aqui vai ter que ser a divisão do cateto oposto ao ângulo, que vale o valor do y, que você descobriu que é 12, pela sua hipotenusa, que é 13. Mas aqui entra um detalhe especial. O meu arco aqui, ele pertence ao quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, quer dizer que esse seno vai ser negativo. Legal? Você viu aí a dica? Não quero usar a fórmula fundamental. Você pode fazer dessa maneira. Agora que eu já tenho aqui o seno de x e eu tenho o cosseno, e vai aparecer um carinha conhecido nosso aqui, a gente resolve o exercício. Me ajuda aqui, ó. Cosseno de x mais π dividido por 4. Quem vai ser isso? Aí você substitui aqui. Olha, cosseno de A mais B, lembra? Cossa A, cossa B, senta A, senta B. Então, aqui, ó, cosseno x, cosseno de π sobre 4. Se aqui é mais, agora é menos. Menos quem? Aí você coloca seno x, seno de π sobre 4. Então, questão mais interessante aí, dá um trabalho maior, mas o objetivo é que você aprenda aqui. Eu preciso fazer esse modelo para você e você repetir para compreender cada vez mais. Aqui você tem
Cosseno x, já veio. 5 dividido por 13. Quanto é o cosseno de 45, que é o π sobre 4? Raiz quadrada de 2 dividido por 2. Menos da fórmula, seno x. Seno x é menos 12 dividido por 13, que multiplica o seno de 45, raiz quadrada de 2 dividido por 2. Você agora pegou aquela visão? Porque eu precisava ter calculado o valor do seno aqui, porque eu ia substituir. Esse aqui eu já tinha, mas o outro colega não tinha e não dava. Tá bom? Vem cá agora. Cuidado com o jogo de sinal aqui. Eu tenho 5 raiz quadrada de 2, menos versus menos aqui é mais. Aqui embaixo você vai ter, 2 vezes 13, 26. Aqui ao lado vai ficar menos com menos mais. 2 vezes 13, 26 também. 12 vezes raiz quadrada de 2. E agora você vai somar 5 mais 12, e aí o resultado vai dar 17 raiz quadrada de 2 dividido por 26. E aí você já resolveu uma questão mais top aí, legal. Dá uma notada aqui que eu já volto. Vamos resolver agora a seguinte questão. Determine a medida do segmento BD do triângulo retângulo ABC, representado abaixo. Para você resolver essa questão, você pode fazer o seguinte. Eu quero descobrir esse segmento de B até D aqui. Vai ser necessário a gente calcular, por exemplo, aqui o seno de θ. Às vezes, mas como é que tu sabe que vai ter que calcular o seno de θ? Tenha paciência que eu vou te explicar. Primeiro, eu vou descobrir o seguinte, esse cateto. Como eu tenho aqui um cateto, uma hipotenusa, esse cateto aqui, você pode obter ele na manha. Deixa eu marcar aqui como na manha, utilizando o teorema de Pitágoras. O Telpit aqui, Se você utilizar o teorema de Pitágoras, você vai descobrir o valor desse cateto aqui, que eu vou chamar de y para ele. Vamos lá? Você faz assim, Pelos poderes de Pitágoras, você vai ter o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí você tem 6 a segunda igual a y a segunda mais 2 a segunda. E aí, vem cá, vai ficar 36, 6 a segunda é 36, igual a y a segunda mais 2 a segunda, que vale 4. Está somando, passa diminuindo, 36 menos 4, vai dar 32. Vai ficar y a segunda igual a 32. E aí você passa a raiz, e y vai ficar a raiz quadrada de 32. Mas espere lá, 32 é 2 vezes 16, concorda? Por que isso é legal, professor? Porque raiz quadrada de 16 vale 4. E aí você descobriu que vale 4 raiz quadrada de 2. Então, primeira jogada é utilizar o teorema de Pitágoras para calcular esse valor aqui que vale 4 raiz quadrada de 2. Porque agora eu tenho condição de responder para vocês aqui quanto é que vale o seno de alfa e o cosseno de alfa. Porque bem aqui tem um alfa, é um triângulo retângulo. Seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Você simplifica por 2 em cima e embaixo, vai dar 1/3. E o cosseno de alfa? Cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Só que você divide por 2 em cima, 2 embaixo, vai ficar 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3. Legal? Então dá uma notada aí até o momento. Deixa eu reforçar aqui algumas situações. Primeiro aqui eu utilizei o teorema de Pitágoras para descobrir o valor daquele cateto. Qual era a minha intenção? A minha intenção era descobrir o seno de alfa e o cosseno. O seno de alfa já daria desde o início, porque o seno era o cateto oposto. Você já tinha um cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno não. Era necessário achar o y realmente para ter o cosseno, que o cosseno aqui era o cateto
adjacente dividido pela nossa hipotenusa. Aí alguém pergunta assim, mas Mura, por que você fez isso? O nosso objetivo não é o segmento BD aqui? Sim, mas olha só um detalhe. Primeiro, eu tenho que descobrir alguma informação em relação a esse θ para me levar nesse x aqui. Porque aqui observe que eu tenho, em relação a θ, esse 2 aqui nesse triângulo bem aqui, ó, nesse triângulo retângulo, esse 2 é um cateto oposto. E esse x é uma hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa, isso é seno. Então, eu tenho que calcular o seno de θ. E agora eu tenho condições. Sabe por quê? Porque eu tenho esse triângulo aqui, ó, esse triângulo BCD, e esse θ é um ângulo externo. E você sabe que o ângulo externo é a soma dos não adjacentes. Ei, estou te dizendo que o meu ângulo θ é a soma de 45 mais alfa. O ângulo externo é a soma dos não adjacentes. E daqui você diz, espere lá, se esse ângulo é igual a esse, é porque o seno de θ será o seno de 45 mais alfa. E agora eu caio no tema da nossa aula. Seno aqui, ó, de A mais B. E aí você coloca assim, ó, seno de θ será... Aí você coloca seno A, ó, seno A, cosseno B, cosseno alfa, seno A, cosseno B. Aí você coloca agora seno B, cosseno de A. Dessa maneira aqui. E aí você vai vindo aqui, ó, seno de θ será, seno de 45, é a tabela. Raiz quadrada de 2 dividido por 2. Cosseno de alfa, está aqui. 2 raiz quadrada de 2 dividido por 3. Mais seno alfa, está aqui, 1/3. Cosseno de 45, que vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Deixa eu colocar logo o resultado dele aqui. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, eu cheguei bem aqui. Seno de θ vai ficar... Aqui, observe. Você tem aqui raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que é raiz quadrada de 4, que é 2. Então, esse, quando multiplicar por esse aqui, vai dar 2. Vezes 2 aqui na frente vai dar 4. Aqui embaixo eu tenho 3 vezes 2, 6. Mais 1 vezes raiz quadrada de 2. E embaixo 2 vezes 3, 6. Então, eu cheguei aqui até o momento que seno de θ é 4 mais raiz quadrada de 2 dividido por 6. Agora eu vou deixar você anotar e eu vou sair da frente para você bater aquela foto. São 5 segundos para a foto. Eu já estou voltando. Então vamos lá. Aqui está seno de θ, 4 mais raiz quadrada de 2 dividido por 6. Só que você sabe que seno é o cateto oposto. No lugar de seno, eu vou colocar o cateto oposto, que é 2, dividido pela hipotenusa, que é x. E isso vai ser 4 mais raiz quadrada de 2 dividido por 6. Chegando aqui, você pode fazer a multiplicação cruzada ou você pode fazer assim, ó, em cima do x, uma linha vertical e uma linha horizontal. Se você esqueceu, a brincadeira é quem toca fica em cima, aonde a linha toca vai ficar em cima, x será 2 vezes 6, e quem não toca fica embaixo, 4 mais raiz quadrada de 2. Aqui vai dar 12, mas nesse caso você tem que racionalizar. Você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Se aqui é mais, então será menos o conjugado bem aqui, ó. 4 menos raiz quadrada de 2, embaixo também 4 menos raiz quadrada de 2. Deixa eu colocar entre parênteses aqui. Agora, você já finaliza o exercício assim. Você tem aqui 2 vezes 6, quiser deixar aí. Aqui vai ficar 4 menos raiz quadrada de 2. E aqui embaixo, eu tenho a multiplicação da soma pela diferença.
que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, raiz quadrada de 2 elevado à segunda. Aqui você dá uma pachacada e aí você tem 16 menos 2, 14. 16, 4 a segunda, 4 vezes 4, 16, menos 2, 14. Então ficou assim, 2 vezes 6, 4 menos raiz quadrada de 2, dividido aqui por 14. Você faz uma simplificação por 2 aqui, que vai dar 1, que vai dar 7. E aí você chegou ao resultado aí, ó, do BD, né? Deixa eu colocar aqui, ó, BD, vai ficar bonitinho, segmento BD, vale 6, que multiplica 4 menos raiz quadrada de 2. Se quiser multiplicar, fique à vontade, dividido por 7. Então já é uma questão já com nível já mais elevado, que você tem que perceber que era necessário achar esse seno de θ bem aqui, mas assim mesmo você vai aprendendo, vai estudando, vai se tornando cada vez mais top nisso aí, tá bom? Dá uma notada que a gente vai para a próxima questão. Vamos agora provar essa identidade. Diz assim, demonstre que essa sentença aqui é uma identidade. O que é identidade? Ela é sempre verdadeira, não importa qual é o valor do x, esse cosseno mais esse outro cosseno sempre é 2 vezes o seno x. Será que isso é verdade? Você faz assim, ó. Você vem aqui e vai calcular essa primeira parcela aqui, ó, cosseno de π sobre 2 menos x. Como é que você resolve esse carinha? Você vai resolver assim, ó. Cosseno de A menos B. Opa! Cosseno de A menos B. Você sabe o cosseno de A mais B? Se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é menos, aqui será mais. Então, cosseno de A menos B será cosseno A, cosseno B. Se aqui é menos, aqui será mais. Seno de A, seno de π sobre 2 vezes seno de x. Só que você não pode esquecer da sua circunferência trigonométrica, porque aqui você tem o eixo dos cossenos. Aqui é 1, aqui é 0, aqui é menos 1. Π sobre 2, olha lá, você lembra, né? 0, π sobre 2, ele não está no eixo dos cossenos, mas se você projetar, vai bater na origem. Então, cosseno de π sobre 2 aqui, ó, esse vale 0. Logo, essa multiplicação aqui, ó, zerou, zerote aqui. E aqui, seno de π sobre 2, olha lá, 0, π sobre 2, seno é o eixo vertical, aqui em cima o seno vale 1, então seno de π sobre 2 é 1, 1 vezes seno vai dar seno x. Você acabou de acertar aqui a primeira parte da questão, deu seno x. O que é que eu faço agora, prof? Vai ter que fazer a segunda parte. Segunda parte aqui, eu vou ter que calcular aqui agora o cosseno de 3π dividido por 2 mais x. E aí você tem o mesmo esquema, né? Aqui um A, aqui um B, cosseno de A mais B. Quem é cosseno de A mais B? Aí você manda ver. Cosseno A, cosseno B. Se aqui é mais, o próximo é menos. Menos quem? Seno A vezes seno de B. Então, nesse esquema aí, ó. Então, cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno de A, seno de B. Legal? Só que você sabe muito bem, ó, cosseno, não vai esquecer, cosseno, eixo das abscissas. 1, 0, menos 1. Aqui, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então, o cosseno de 3π sobre 2 vai levar na direção do zero. Então, esse aqui, ó, zerou, vai zerar toda essa parcela aqui, ó, zerote. E aqui o seno. Seno é 1, 0 menos 1. Então, seno de 3π sobre 2 aqui é menos 1. Só que menos versus menos vai dar mais. Então, esse aqui vai dar seno x. Acabou, né? Por quê? Esse primeiro resultado, você coloca aqui o resultado final. O primeiro resultado que você fez deu seno x. O segundo resultado também deu seno de x.
E aí você tem seno mais seno, o resultado será 2 vezes seno x. Então, por esse motivo, a gente pode afirmar que essa expressão mais essa realmente sempre será, porque não importa qual é o valor do x, eu usei a fórmula aqui, quer dizer que eu posso generalizar qualquer que seja o x, e isso é verdadeiro, é o chamado identidade trigonométrica por esse motivo aí. Dá uma notada que eu tenho uma questão especial. Já volto, rapidola. Você não pode esquecer também da tangente de A mais B e da tangente de A menos B. Nós já conversamos que a tangente de A mais B é tangente A mais tangente B dividido por 1 menos tangente A vezes tangente B. Se aqui é mais, se aqui é menos, aqui será menos, embaixo ao contrário. Eu até brinquei com vocês, né? Tangente de A mais B é tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B, tem gente no banheiro A e gente no banheiro B. Então, está aqui a relação da tangente de A mais B. Vamos fazer essa questão para recordar? Tangente de 75, como é que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. 75, você lembra que é 45 mais 30 graus, ou 30 mais 45. Então, aqui é o A, aqui é o B. E aí você coloca assim, ó. Você vem aqui e vai escrever, tem gente no banheiro A, agora aqui mais, tem gente no banheiro B, dividido por 1 menos, tem gente no banheiro A, esse 1, menos tem gente no banheiro A e gente no banheiro B. Então, aqui está o nosso esquema. Agora você vai jogar os valores da tangente. Tangente de 45, você diz, prof, vale 1. Tangente de 30, raiz quadrada de 3 dividido por 3. Legal? Deixa eu colocar esse 1 aqui menor para facilitar a nossa vida. Agora, aqui vai ficar 1 menos tangente 45, é 1 que multiplica de 30, raiz quadrada de 3 dividido por 3. Aqui, como eu tenho um denominador, eu tenho que calcular o MMC. Aqui não precisa, porque só tem aqui, que é ele mesmo o denominador. Você coloca o número 3 aqui e também aqui. Para quem esqueceu, você faz assim para ser rapidola, multiplica. Vai ficar 3 vezes 1, 3, mais a raiz quadrada de 3. Aqui, ó, 1 vezes esse valor é ele mesmo, não altera. Então, aqui 3 vezes 1 vai ficar 3, menos a raiz quadrada de 3. Então, faça com calma aqui. Qualquer situação você pode calcular o MMC, mas que é ele mesmo aqui. Após isso, você vai conservar, que é uma divisão de frações. Conserva a primeira pela segunda invertida. Só que quando você inverter, esse capa com esse aqui, pachaca, pachaca. Que quando você inverter, vai ficar um 3 lá em cima, um 3 embaixo, e aí você pachacou. Então, ficou assim até o momento aqui, ó. 3 mais raiz quadrada de 3, dividido por 3, menos raiz quadrada de 3. Agora, você vai ter que racionalizar. Eu tenho radical no denominador, eu posso desaparecer com ele. Basta multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Se é menos, será mais, tanto em cima quanto embaixo. Você vai multiplicar aqui pelo conjugado nesse esquema aí. Agora, você não pode esquecer de um detalhe. Esse vezes esse aqui, como é que você vai multiplicar? Você pode multiplicar assim, ó, na calma primeiramente. 3 vezes 3, 9. Esse por esse, 3 raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes 3 aqui, ó. 3 raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Que aí você coloca o resultado. Embaixo é um produto notável conhecido. Multiplicação da soma pela diferença, que é o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui em cima me ajuda. Aqui eu tenho 9 mais 3 vai dar aqui, ó,
12, você coloca 12, 3 mais 3 aqui, você coloca o valor 6. Legal até aí? Aqui embaixo, você vai fazer o seguinte, 3 a segunda, 9. Aqui você pateacou. Ficou 9 menos 3. Quanto é 9 menos 3, professor? Dá 6. Só que esse denominador é de cada parcela, você separa, ele é de cada parcela, e agora você vai fazer aqui uma divisão. 12 dividido por 6 vai ser 2, e 6 raiz de 3 por 6, você pateaca bem aqui e vai dar a raiz quadrada de 3. Agora eu vou deixar aquele momento da foto e eu já venho com uma questão. Vamos resolver agora a seguinte questão. Em um museu de arte, um visitante observa em uma parede vertical um quadro retangular de 2 metros de altura. A base horizontal do quadro dista 2,70 metros do piso e os olhos do visitante estão a 1 metro de distância da parede e a 1,70 metros de altura em relação ao piso. Calcule a tangente do ângulo sob o qual o visitante vê toda a extensão vertical do quadro. Aqui eu fiz a nossa representação. Observe alguns detalhes importantes. O visitante está aqui a 1 metro dessa parede aqui onde está o nosso quadro. Então, aqui você coloca 1 metro. Outro detalhe importante que ele fala é a altura da vista da pessoa em relação ao solo. Essa aqui, ó, você tem uma distância bem aqui de 1,70 metros aqui. Poxa, mas ele fala que essa base daqui para cá você tem 2,70. Daqui para cá tem 2,70. Se você tirar esse 1,70, vai sobrar aqui quanto? 1 metro. E quando você observa a vista assim na direção paralela ao solo, você sabe que bem aqui é perpendicular. Opa! Então, olha só, eu tenho um triângulo retângulo bem aqui, esse cateto é 1, esse outro cateto é 1. Se aqui é 1, aqui é 1, é porque, ó, se os catetos são iguais, é porque esse ângulo bem aqui vale 45 graus. Lembra disso? Ó, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Como aqui tem que dar 90, 45, 45. Então, aqui vale 45 graus. Agora, eu posso pensar na tangente desse maior aqui. Eu posso falar assim, ó, tangente desse ângulo aqui, alfa mais 45. Tangente de alfa mais 45. Quem vai ser a tangente? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que o cateto oposto é daqui para cá, ó. É a tangente de alfa mais 45. Esse cateto oposto aqui vale 2 mais 1, 3. Dividido pelo cateto adjacente que vale 1. Só que você sabe essa relação. Quem é a tangente de A mais B? Então, você vem aqui e diz tangente alfa mais tangente beta, lembra? Tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Menos a tangente alfa vezes a tangente de 45 bem aqui. Eu já sei que vale 1, mas eu deixei aqui para ficar bem organizado. 3 por 1 será o número 3. Agora você vem aqui e vai substituir. Tangente de 45 vale 1. Você coloca 1 aqui. Dividido por 1 menos. Tangente de 45 é 1. 1 vezes tangente é a tangente de alfa. Igual aqui ao número 3. Esse está dividindo, passa multiplicando. Vou colocar aqui ao lado, vai ficar assim, ó. Tangente alfa mais 1 será. Não vai esquecer que vai multiplicar cada um. 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes a tangente. 3 tangente alfa. Dá uma observada aí, aqui teria um parêntese subtendido, tá? Aqui tangente para um lado, vai ficar tangente alfa mais 3 tangente alfa. Está subtraindo, passou somando. E do outro lado, 3 menos 1. Aqui vai ficar 4 tangente alfa. E aqui 3 menos 1 será 2. E aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Tangente de alfa vai ficar 2 dividido por 4,
que você pode fazer uma simplificação por 2 em cima, 2 embaixo, e aí você tem a tangente de alfa igual a 1 sobre 2, e dessa maneira aí você resolveu uma boa questão, né? Tem que olhar direitinho, fazer essas interpretações aí, e a gente fez uma aplicação da fórmula, né? Que a pessoa olha para cá e acha que nunca vai ter uma questão com contexto. Não, tem sim. As pessoas são criativas para elaborar isso aqui. Então não esqueça, viu? Tangente de A mais B e de A menos B. Tangente no banheiro A, tangente no banheiro B, tangente no banheiro A e gente no banheiro B. Vou te esperar até a próxima aula. Faça uma revisão das questões que a gente resolveu nessa aula. Te espero até a próxima aula. Garota e garota Rapidola. Ei, ainda tá aí? Quer mais conteúdo? Quer assistir mais vídeo aula? Então acesse a nossa próxima aula aqui no canal Rapidola. E não esqueça, compartilhe as nossas aulas, deixa seus comentários aí e aquele seu joinha parceiro. Desde já, te espero na próxima videoaula.